19h19 em ponto, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Vou simplificar aqui e colocar o tema só como a cabana, né? Vou colocar esse como tema, a cabana. Afinal de contas, a proposta dessa live de hoje é falar de alguns, e olha, são alguns bem profundos os aprendizados que a gente pode tirar com esse filme maravilhoso. Não sei se você já assistiu, se já teve a oportunidade de assistir A Cabana. Se já teve a oportunidade de assistir, ótimo. Talvez seja interessante assistir essa live hoje, porque talvez você vá ter percepções que talvez você ainda não tinha tido ao assistir esse filme, com os olhos que eu assisti pelo menos, ou então talvez você vai poder contribuir muito com as pessoas dessa live, porque você vai trazer aí nos comentários percepções que você teve. E calma que não vamos dar spoiler dos aprendizados, mas tem uma série aí de reflexões muito interessantes, profundas, significativas, que a gente consegue fazer em cima desse filme tão fantástico, tão maravilhoso. E a proposta desse filme hoje dessa live, dessa aula, é exatamente poder trazer para as pessoas muitas das percepções que a gente consegue extrair do filme A Cabana, né? Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo, você que está chegando por aí, você que ainda vai chegar, né? Você que está assistindo, seja ao vivo, seja depois, seja muito bem-vindo à live. O objetivo de hoje é falar sobre o filme A Cabana. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo João Dornelles, eu sou mentor comportamental, sou treinador do Instituto Brasileiro de Coaching, sou diretor da Rap Desenvolvimento, que é uma empresa que atua na área de educação corporativa, com desenvolvimento de liderança. Também sou pai do Miguel, sou marido da Luana, não é? Sou também o idealizador da Academia do Eu. Vou falar ao final desse vídeo, inclusive, sobre a Academia do Eu e a oportunidade que as pessoas vão ter a partir de agora de participar de um workshop massa de 3 dias, com certificado, tudo bonitinho, que vai rolar nos dias 17, 18, 19. Fica até o final aí que eu vou passar o link aqui para você poder fazer sua inscrição, beleza? E como eu sempre comento, eu não gosto de enrolar demais. Mas, primeiro de tudo, manda aí uns coraçõezinhos, por favor, porque quanto mais coraçõezinhos você manda, para mais gente o Instagram entrega essa live, né? Então, como a gente quer poder atrair cada vez mais pessoas, poder ajudar mais pessoas, manda uns coraçõezinhos. De preferência, vem aqui, ó. Tá vendo aqui esse triângulozinho que tem aqui? Então, clica ali, encaminha para 1, 2, 3 ou mais pessoas que você conseguir pensar que poderiam se beneficiar ao assistir essa live de hoje, não é? E muito bem, vamos lá. Esse momento que está acontecendo aqui se chama Live do Eu. Né? Aqui a gente está no movimento de Academia do Eu, Workshop Inteligência do Eu e aqui a Live do Eu. E essa live de hoje, como eu comentei antes, a proposição, a ideia dessa live é exatamente falar sobre os aprendizados que eu obtive ao assistir o filme A Cabana, e já faz bastante tempo, viu, que eu assisti. E eu acho que vou poder fazer algumas correlações bem interessantes com a minha própria vida aqui, posso contar algumas histórias interessantes, mas enfim, vamos ver o que vai fluir. Eu gosto muito de deixar rolar. Então, primeiro de tudo, você já assistiu A Cabana? Se sim, escreve aí, sim, já assisti. Ou então, não assisti. Obrigado, excelente noite aí também para Di.Gomes. Oi, Janês, tudo bem? Quanto tempo? Andréia, bom dia, boa noite. Muito bem, sejam bem-vindos, vamos lá. Já assistiu? Escreve aí, assistiu ou não assisti? Sim ou não, para quem assistiu ou não assistiu o filme A Cabana. Já fazem pelo menos 2 anos que eu assisti, e o filme me surpreendeu muito, porque ele me trouxe aprendizados que eu não esperava ter com aquele filme, sabe? O Lucas tá dizendo que não assistiu. Lucas que vai estar na live da Rap amanhã, inclusive, né? Quinta-feira, hoje é terça? Quinta-feira à noite, lá na @Rap Desenvolvimento. Lucas, vai ter spoiler, tá? Então, você que sabe agora, de repente, se é uma boa ficar assistindo ou não, mas são reflexões importantes. Você que sabe se vai assistir ou não, tá? Porque vou falar da história do filme e é importante já começar por aí, talvez. Né? Para quem já teve a oportunidade de assistir, lembra do Mackenzie, que é talvez o grande protagonista desse filme. Legal, muito bem. Que é o grande protagonista desse filme. Falei muito bem pro Lucas aqui, falou, tô preparado. Muito bom. O Mackenzie é o grande protagonista desse filme. Claro que ele não é o único que sofre o conflito, o problema do filme, mas basicamente o filme já começa logo no comecinho, mostrando a história da família do Mackenzie, que sofreu uma grande perda. Né? Lá eles viviam ele, a esposa e 2 filhos. 2 filhos? 3 filhos. 3 filhos, se não me engano. Isso, 3 filhos. Um menino, 2 meninas. Uma menina mais velha, outra menina menorzinha. E acho que o menino no meio ali, mais ou menos. Enfim, não lembro exatamente as idades. Mas eles saíram para acampar, né, passar, curtir lá nos Estados Unidos, é muito isso, de sair com um trailer para acampar e tal. E nesse final de semana, num descuido rápido,
a filha mais nova, pequenininha do Mac, foi sequestrada e assassinada. Né? E o filme já começa assim, certo? Então, por enquanto, não tem lá muito spoiler, viu, Lucas? Só que tudo começa e todo o filme gira em torno dessa gigante tragédia na vida dessa família. E eu não posso nem dizer que eu sei o que é passar por isso, porque eu não sei. Né? Eu acho que eu nem consigo imaginar o que é passar por uma tragédia desse tamanho. E entendam que todas as reflexões que eu quero trazer aqui hoje podem servir para pessoas que viveram grandes tragédias na vida, mas podem servir para quaisquer pessoas que tenham vivenciado situações difíceis e dolorosas na vida em algum contexto. Né? Esses ensinamentos são para a vida toda. Certo? E eu quero começar trazendo a ideia. Você já ouviu falar nas 5 fases do luto? Não sei se vocês já ouviram falar. Se sim, escreve sim aí. Ou então manda nos corações, por favor, pra gente mandar pra mais gente essa live. Assim, deixa eu até colocar aqui, eu preparei um material aqui, acho que é legal. As 5 fases do luto são as seguintes: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. É mais ou menos assim, ó. Quando uma pessoa vive uma perda, e vamos entender que o luto é quando a gente perde alguém? Não. Quando você é demitido, você vive um luto, porque você perdeu o seu emprego. Quando você, sei lá, você bateu o carro e você perdeu um bem que você queria muito, você vive um luto em relação àquele bem. Você terminou um relacionamento, você vive um luto daquele relacionamento. Então, quer dizer, a gente vive vários lutos na vida, frustrações, né, dores que, de alguma forma, se a gente perdeu alguma coisa, de alguma forma é um luto, certo? Vale levar isso em consideração. E o movimento que todos nós vivenciamos, alguns mais rápido, outros mais devagar. Bem-vindo aí, Y, muito bem-vindo, chegou. Manda corações aí já, por favor. Para algumas pessoas mais devagar, para outras pessoas mais rápido, elas vivem, no geral, esse processo todo aí de 5 fases. Tem pessoas que, no final das contas, não vivem todos os processos? Pode acontecer. Então, no filme, fica muito claro, logo após a perda da filha do Mac, que a vida da família é totalmente destroçada. Então, quer dizer, o Mac já não tem mais alegria de viver. Só que veja bem, ele tem esposa e tinha 3 filhos. E uma dessas filhas faleceu. Ou seja, ele ainda é pai de 2 filhos que estão lá dentro daquela casa. Vivendo, ele ainda tem uma esposa, quer dizer, a vida continuou. A vida que acabou foi a da filha dele, não foi a dele. Só que fica claro já no início do filme, pelo descuido com a casa, com o jardim, né, com a face do Mac, o rosto dele sempre muito depressivo, vamos entender assim, que ele não conseguiu evoluir para a última fase do luto. Então, quer dizer, ele viveu provavelmente um movimento de... Aliás, antes de eu seguir esse exemplo, deixa eu dar um exemplo básico aí de 5 fases do luto. Vamos pensar que você, como o Mac... Vamos pensar numa pessoa que perdeu alguém. Primeira coisa é o não acreditar. Não, eu não acredito que isso aconteceu, é a negação. No segundo movimento, só para fazer as 5 fases do luto, tá? No segundo movimento é a raiva. Então o ódio da pessoa, o ódio de si mesmo, o ódio do agressor, o ódio, sei lá, do carro, se foi um acidente, o ódio de Deus, o ódio, raiva em relação a alguém ou a algo. Porque esse é o movimento do psicológico lidar. Pode até existir e chega a existir uma negociação do tipo, Deus, me leva no lugar, sabe? Vai, por favor, me leva, não deixa essa pessoa morrer, me leva. Como uma negociação mesmo. E quando a pessoa percebe, e ela cai em si, que não adianta fazer negociação, que a pessoa já partiu, aí ela entra numa depressão muito profunda, numa dor muito forte, porque vem a admissão de que aquilo realmente não existe mais, de que aquilo dói, que aquilo machuca, né? E que não vai mudar. E aí é que o bicho pega. Porque até esse movimento, ok? Todos os movimentos são naturais, mas passar para esse movimento e ir para o último de aceitação é um movimento de cura, é um movimento de evolução muito grande, só que ao mesmo tempo é um grande desafio fazer isso. E o filme deixa muito claro desde o início que o Mac está vivendo essas 4 fases iniciais e ele não conseguiu ir para a fase 5 de aceitação. Quer dizer, ele ainda, não digo, talvez na negação ele já passou, porque ele não nega mais que a filha já faleceu, já partiu. Mas ele tem raiva dele mesmo, tem raiva de si por ter deixado a filha, ter descuidado da filha, né? Nós vamos falar sobre isso, culpa, é um dos ensinamentos. Ele está num estado de depressão constante, uma raiva de Deus muito grande. E aí, claro, detalhe, gente, tô falando do filme A Cabana, mas eu não tô aqui para doutrinar ninguém religiosamente não, tá? Então, se você quiser conectar o filme com Deus, com a figura de Deus, porque você acredita em Deus, faça isso. Se você quiser só correlacionar o filme como uma grande metáfora de transformação da identidade humana e da psique humana, show de bola. Eu vou usar os 2 termos. Vou falar de Deus aqui, vou trazer a ideia da psique, mas sem querer falar de religião, tudo bem?
Então, quer dizer, lá pro Mac ele era muito religioso e hoje ele tem, no filme, logo no início, ele tem raiva de Deus, né? Ele culpa Deus pela morte da filha, culpa a si mesmo. Tem outros fatores até no filme. A filha dele se culpa muito porque no momento em que a filha dele, a pequenininha, foi sequestrada, a filha mais velha estava com o irmão num barco e eles caíram e aí o pai largou tudo para ir salvá-los e deixou a pequenininha sozinha. Foi nesse momento que ela foi sequestrada. Então a irmã que sobrou tem um sentimento de muita culpa, né? Que se eu não tivesse feito aquilo no lago, meu pai não teria que descuidar da minha irmã. Então ela tem um sentimento de muita culpa. E no final das contas, por que eu tô falando disso tudo? Porque todo movimento de perda, se a gente não consegue gerar um movimento de conexão na família para que ambos saibam suportar a dor um do outro, a tendência é que haja uma desconexão, a família se afaste. Quantas histórias a gente já viu em filme na vida real de casais que perdem um filho e se separam depois? Porque a dor foi tão grande, eles não souberam lidar com aquilo e acaba que a memória do outro sempre remete à dor e eles não conseguem mais permanecer naquela relação e se desconectam, né? Mais gente chegando, mais corações aí, por favor, pra gente mandar essa live pra mais gente. Manda pra alguém aqui também, aperta no triângulozinho ali, vamos chegar umas 20 pessoas aí pelo menos. Bem-vindos aí quem chegou agora, Elisa, Débora, Fubi, Ju, Luana, minha esposa. Enfim, voltando pro foco aqui, tá? Eu ouvi o Miguel chorado aqui, a Luana não sei se tá conseguindo assistir, tá cuidando do Miguel, dá pra ouvir? Peraí. Ok, vou voltar pro foco. Então, tudo gerou muita culpa, então o Mac é muito distante da filha, distante da esposa, é um cara mais frio agora, ele não consegue mais viver a vida com a alegria que vivia antes, né? Então esse foi o Mac tá vivendo esse processo das 5 fases do luto, essencialmente, certo? E aí o que acontece? O Mac recebe uma mensagem. E aí a gente, pra quem acredita em Deus, talvez seja Deus que tenha mandado uma mensagem pra ele, né? Ele recebe lá no negócio de cartas, lá na caixinha de cartas dele, uma mensagem chamando ele pra cabana onde a filha dele foi assassinada, né? E aí, pra quem acredita em Deus, foi Deus que mandou essa mensagem. Pra quem não acredita, talvez seja só uma ilusão do Mac, do subconsciente dele, doente, já depressivo, mandando uma mensagem pra que ele se resgate, pra que ele saia daquilo, né? Porque existe sempre uma parte dentro de nós que sempre vai querer nos levar pra cura, pra evolução, pra sair de algo que nos faz mal. E aí, na hora ele fica um pouco transtornado e tal, mas aceita o desafio, né? Aceita o desafio, ele pega o carro e vai. Até um amigo ia com ele não deixou o amigo ir, ele foi, levou uma arma, né? Porque ele achava que poderia talvez encontrar o assassino da filha. Então parte do movimento era de vingança, mas era de muita dor e por aí vai. E ele foi, certo? Foi. E aí chegando lá, ele entra na cabana. E é engraçado que não encontra nada e por ali caminhando, todo o ambiente onde eles moram é de muita neve. E ele começa a caminhar e começa a sair da neve para um lugar cheio de sol. A neve se acaba e logo aparece a primeira figura do filme, né? E o filme basicamente conta a história do encontro dele com a Trindade, né? Que é Deus, Jesus e Espírito Santo, né? Basicamente essa é a ideia, essa é a metáfora. Então se usou a metáfora da Santíssima Trindade para isso, e ele já encontra Jesus ali e tal, e Jesus vai chamando ele. Então já há uma transição de um lugar cheio de neve, né, de um lugar frio, obscuro, triste, para um lugar cheio de sol, metaforicamente talvez mostrando, olha, existe uma vida melhor do que essa que você está vivendo. E mais uma vez você entende que isso que eu estou falando não é só para quem perdeu alguém. Talvez esse filme seja para quem perdeu alguém, seja para quem teve uma dor muito grande na vida e que até hoje não conseguiu se recuperar disso, que até hoje sofre por conta dessa dor, dessa perda, né? Enfim, ele chega nesse lugar que a cabana ali está transformada. Tem um lago lindo, maravilhoso, muito sol, uma casa linda, cheia de flores e plantas, né? E lá ele se depara com Deus. Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Não se fala efetivamente, diretamente nessas palavras, dessa maneira, mas fica compreendido ali, né? Deixa eu ver o comentário aqui, filme excelente de grandes ensinamentos e resiliência. Exatamente. E aí quando ele chega lá, ele começa a ser questionado e ser colocado dentro dos bate-papos. E aí é muita conversa, é ele conversando com Jesus, é ele conversando com Deus, é ele conversando com o Espírito Santo, é ele vivendo várias experiências, para que ele comece, através dessas experiências, dessas trocas, dessas conversas, ele possa começar a se
se perceber, se reconectar, se auto-questionar. Tem momentos de muito questionamento, tem momentos que ele vive até nem nas conversas, mas as experiências que ele vive, já vou comentar algum, para que ele se questione os seus valores, questione o que ele pensa. Então ele tem um papo, imagina que ele tem um papo direto com Deus, colocando a culpa em Deus, porque o Deus salva outras pessoas e não salvou a vida dele. E aí, claro, trazendo o viés religioso da coisa, Deus vem explicar que ele não tem o controle em si, que ele dá o livre-arbítrio das pessoas agirem da maneira como quiserem. Então que ele não existe culpa ou não culpa, a vida tá lá para acontecer, e que tem pessoas que vivem bem, tem pessoas que vivem o mal, enfim, e basicamente, e essa é só uma conversa. Claro que eu não consigo aqui nesse período de live trazer todas as conversas que aconteceram durante o filme com o Mac e com as 3 figuras religiosas ali, espirituais, vamos chamar assim, né? Mas primeiro ensinamento que veio muito forte pra mim. Agora vou em si para os ensinamentos. Opa, até o Miguel tá que tá hoje, chorando, deve estar tomando banho. Vamos lá. Primeira que eu vou colocar aqui pra gente, culpa. A culpa é uma coisa criada pela nossa cabeça, né? Porque assim, na nossa ideia, na nossa cabeça, essencialmente, alguém tem que ser responsável por alguma coisa que aconteceu. Essa é uma das imaturidades que o ser humano tem com esse nosso cérebro maravilhoso, extraordinário, que tem a capacidade incrível de pensar, esse nosso eu cognitivo, racional. Ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele tem uma capacidade tão grande de pensar que ele pensa, e aí você já deve ter ouvido falar que tudo em excesso faz mal, ele pensa além da conta, né? Ele pensa mais do que deveria. Então existiram alguns movimentos internos aqui, existem na nossa cabeça, que fazem com que, por exemplo, a gente tenha que achar um responsável. Aquilo aconteceu, é culpa de quem? Que foi que houve? Essa é quando alguma coisa é errada, a gente já pergunta, quem que foi? Quem foi que fez isso aqui? E não simplesmente o que foi que aconteceu. Porque na cabeça de pessoas maduras, e eu posso citar, acho que eu não estou com o livro aqui, mas eu posso citar 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Já citei há pouco tempo esse livro aqui nas minhas lives. Os 7 Leis Espirituais do Sucesso. Lá o Deepak Chopra deixa muito claro, por exemplo, que a gente deveria pura e simplesmente viver a vida e aceitar a vida como ela é, sem fazer esforço. Existem as 7 leis naturais também que falam, a lei da vida, né? Que basicamente explica a ideia de que a vida acontece, independente de culpa. Por exemplo, quem é o culpado por chover? Quem é o culpado por uma árvore nascer? A natureza não está preocupada em encontrar culpados. Entende? Deixa eu voltar aqui. A natureza não está preocupada em encontrar quem foi que fez. A natureza, pura e simplesmente, aceita as coisas como elas são. Né? Ela aceita. E a culpa tende a afastar as pessoas, afastar a mim de mim mesmo, porque pensa no Mac. Ele se culpa. Eu deixei a minha filha sozinha. E no que eu deixei minha filha sozinha, alguém sequestrou a minha filha. Então, como é que eu pude fazer isso? Cara, mas esse é o lado emocional, doloroso, sofrendo. Se a gente for pensar racionalmente, cara, você não deixou sua filha sozinha. Essa não foi a questão. Você não deixou, vou deixar minha filha sozinha. Não, a sua outra filha e os seus filhos estavam se afogando e você pulou no rio instintivamente para salvar a sua família. E nesse movimento, neste tempo, alguém fez um mal para sua filha. Só que a cabeça de alguém que perde alguém ou que perde alguma coisa não consegue ou tem dificuldade, por conta do emocional, de tirar o julgamento da culpa e pensar pura e simplesmente mais racionalmente para entender. Quando você parar para entender, qual foi a intenção positiva do Mac ao deixar a filha dele sozinha? Abandonar? Não, salvar a vida da filha. Então quer dizer, não tem culpa. Não tem culpa. Se a gente for analisar numa questão ainda mais profunda da análise do ser humano, nem o assassino em si tem culpa. Porque ele provavelmente é um ser humano doente psicologicamente, né? Que tem uma doença que o leva a ter prazer em abusar de crianças menores ou então de matar alguém, e ele faz aquilo pelo próprio prazer. Né? Claro que a gente está indo para um patamar que a gente nem vai entrar aqui, tá? Mas se a gente for analisar friamente, é exatamente isso que acontece. Não existe um culpado. Simplesmente é. Simplesmente acontece. Todo acidente que acontece no mundo, todas as coisas... Sim, claro, no mundo que a gente vive é importante a gente determinar regras, culpar responsáveis por algumas coisas, porque a gente precisa cuidar. Sim, com certeza. Você pega, por exemplo, o acidente lá de Mariana, que aconteceu, entre outros, que já aconteceram depois. Foram empresas que por falta de manutenção das suas obras causaram um acidente. Então sim, essas empresas têm que ser
responsabilizadas, processos de segurança têm que ser criados. Mas vocês entendem que eu não estou falando disso. A gente está falando do dia a dia. Da culpa que você coloca em alguém por alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguém que te abandonou, alguém que te feriu, que te traiu, e você sofre ainda porque você bota culpa nessa pessoa pela sua dor. E de fato, gente, ninguém tem culpa. Se alguém traiu você, por exemplo, essa pessoa provavelmente estava infeliz na relação com você e ela foi buscar uma coisa que a fizesse feliz. Então esse é o primeiro movimento que a gente pode começar a tirar ou trabalhar para desestruturar dentro da nossa mentalidade, que é, não existe culpa. A culpa é algo criado pela nossa cabeça. Não existia culpa na filha do Mac. O Mac não tinha culpa da filha dele ter morrido. A filha mais velha do Mac, ela não tem culpa por ter se desequilibrado no barco e ter caído. Ela não tem culpa disso. Né? A vida ali, o dia a dia aconteceu, então não adianta querer culpar, porque quando a gente tenta encontrar culpados, quando a gente tenta colocar a culpa em alguém, isso gera mágoa, isso gera conflito, isso gera dor, e aí acontece que quando eu correlaciono a pessoa, a figura, com a dor, e isso gera culpa. E aí, quando esse sentimento se conecta numa pessoa, eu nunca mais consigo conviver com aquela pessoa. Aí, alguns exemplos de casais que se separam, porque um coloca a culpa no outro de não ter cuidado do filho bem o suficiente e pronto. Então, o nosso ego tem uma tendência muito forte a fazer essa correlação pessoal. É meu, é seu, é sua culpa, minha culpa, a culpa é do eu. Cara, não tem culpa, simplesmente é. O dia que a gente passa a aceitar que a vida simplesmente acontece, eu tenho um autor que fala uma coisa que eu adoro, que ele diz, aceite o que é. E esse é o primeiro grande ensinamento que eu tirei de lá. A culpa não existe, a culpa é a gente que cria, né? As pessoas não têm necessariamente culpa, tá? Ou não adianta querer colocar, mas a pessoa me machucou, então ela tem culpa sim. Tá tudo bem, mas e aí, muda alguma coisa? Você botar a culpa nela? Você botar a responsabilidade nela? Não muda nada. Só vai te fazer sentir pior. A culpa já é uma palavra feia, ela já gera sentimentos e sensações ruins na gente. Segundo aprendizado, julgamento, tá? E eu, durante algum tempo da minha vida, aliás, durante todo o tempo da minha vida que eu trabalho com 10 anos ensinando desenvolvimento humano, eu ensino as pessoas a não julgar. E eu vou começar por aí, tá? Pelo julgamento. Pra gente prestar atenção aqui, pensa bem. Todos nós julgamos. O tempo todo. Você agora tá me julgando, assistindo o que eu tô falando. E aí, por exemplo, a gente tinha 10 pessoas assistindo, agora tem 9. Por que uma pessoa saiu? Porque ela julgou que o conteúdo que ela está recebendo aqui agora ou não faz sentido para ela, ou não interessa a ela, mas é uma análise, é um julgamento. Não estou falando que isso é certo ou errado, gente. Julgar é natural do ser humano. Você me julga pela minha estrutura física, você me julga pelo que eu estou falando, e eu julgo você da mesma maneira. A gente é julgado de várias maneiras. Ah, João, é horrível, é errado. Pessoas que julgam as outras sem conhecer. Nunca fale isso porque você faz isso. Todos nós aqui fazemos isso. Desde você estar caminhando na rua e você vê uma pessoa e você atravessa a rua porque você acha que ela é um assaltante. Como é que você sabe? Por que você atravessou a rua? Porque existe um estereótipo do que seria o perfil de um assaltante, sei lá, pode ser uma pessoa negra ou uma pessoa mal encarada. Nós vivemos num país ainda preconceituoso, vivemos uma cultura preconceituosa, e eu não estou falando só disso, estou falando de outras coisas. Fala real aí, escreve se você já conheceu alguém e de cara você bateu assim, não bati o santo com essa pessoa não, viu? Não sei não, meu sexto sentido me diz. Escreve aí, se você já fez isso. De mal conhecer uma pessoa e já dizer, não fui com a cara dessa pessoa. Isso é um exemplo de julgamento. E todos nós, ou pelo menos boa parte de nós, já fizemos isso em algum momento da vida. Ao contrário, ao mesmo tempo, já teve alguém que você conheceu e disse assim, nossa, bati o olho na pessoa, amei aquela pessoa, adorei. Não, nem conheço direito. Isso também é um julgamento. E a gente faz isso o tempo todo. O problema é quando o nosso julgamento atrapalha, o problema é quando o nosso julgamento afasta as pessoas, o problema é quando o nosso julgamento de alguma forma interfere na avaliação que a gente faz do outro e no resultado que aquela relação vai ter. E aí o que aconteceu? O Mac julgou o tempo todo, ele julgou a si mesmo como errado por ter abandonado a filha, isso criou culpa, ele julgava o assassino como alguém errado por conta da cultura que a gente vive, do apego muito forte, então se você tira algo que é meu, eu já te julgo como uma pessoa errada, e ok, somos seres humanos, é difícil não fazer esse julgamento, mas ele foi julgar Deus, ele julgou Deus como um ser que não tá nem aí pros seus filhos, e ele fala isso no filme, né, não exatamente com essas palavras, mas Deus como um ser egoísta que não tá aí pra vida das pessoas, por quê? Porque na cabeça dele, o julgamento dele é de que a filha era uma pessoa inocente, uma criança que não tinha porquê... Opa, bati aqui no tripé. Que era uma criança que não tinha porquê sofrer mal. E que Deus deveria ter protegido. Então ele tem o julgamento de que deveria ter protegido.
Eu julgo que os meus pais deveriam ter me criado de um jeito diferente. Eu julgo a pessoa, o caixa no banco que está me atendendo do jeito diferente do que eu gostaria. Eu julgo a pessoa na fila que está, sei lá, fazendo o quê. A gente julga as pessoas o tempo todo, gente. Eu julgo o cara que não dá seta no trânsito. A gente está o tempo todo metendo o bedelho e julgando de como é que a pessoa devia fazer. O cara devia dar seta, a pessoa devia fazer isso, devia fazer aquilo. Então, voltando a mostrar o slide aqui, ó, a gente faz exatamente esse segundo ponto aí. O primeiro, aliás, que é o eu juiz. A gente se determina como um ser maravilhoso, extraordinário, que é imperfeito e que tem o direito de ser juiz da vida e do mundo e julgar as pessoas. Cara, esse é um dos maiores erros que a gente comete. Como a gente atrapalha os relacionamentos, as relações pessoais e profissionais, porque a gente julga as pessoas sobre como é que elas deveriam fazer as coisas ou deixar de fazer. Né? O julgamento constante. É o juiz. Julgamento de Deus, e mais uma vez, eu não quero aqui falar de religião, mas a gente julga Deus. Ou, enfim, nem vou entrar nesse tópico, tá? Mas talvez, como eu estava falando no início desse tópico do julgamento, há 10 anos que eu já ensino, não julgue, trabalho não julgamento. E não é nem não julgue porque você vai julgar, mas quando você se perceber julgando, se abstenha do julgamento, joga o julgamento fora, e aí tente lidar com aquela situação através desse olhar mais neutro das coisas, sabe? Sem julgar. Então, isso é um movimento muito importante que a gente precisa fazer. Só que esse último tópico que tá aí foi o que me veio principalmente com o filme, porque eu já ensinava isso, mas depois de anos ensinando isso, eu percebi o quanto eu me julgava. Nossa, como eu me julgava absurdamente. E eu dizia para as pessoas, não julgue os outros, não julgue os outros, não julgue os outros. Mas não é só não julgue os outros, é não julgue a si mesmo. Quando eu fui perceber isso, o tamanho do julgamento que eu tinha de mim mesmo, eu comecei a ver o quanto eu sofria e o quanto eu me impedia de viver uma vida melhor por conta dos meus julgamentos. Eu me julgava como uma pessoa não capaz, eu me julgava como alguém que não ia dar conta de fazer alguma coisa, eu me julgava como alguém que não era bom o suficiente, ou bonito o suficiente, ou magro o suficiente, ou que tinha um corpo legal o suficiente. Eu julgava, eu comecei a dar treinamento com 19 anos, então durante muito tempo eu passei me julgando como muito jovem, e aí eu achava que as pessoas me julgavam como muito jovem, e realmente muitas me julgavam, mas tinha um julgamento interno meu que achava que eu era muito jovem, né, e me julgava, e aí isso me impedia de ter mais autoconfiança. Então quer dizer, o não julgamento talvez comece em mim, na gente mesmo, entendendo que você é maravilhoso, extraordinário do jeito que você é, com todas as suas competências e com as suas incompetências. Quando você passa a acessar isso, essa certeza de que você é do jeito que você é e acabou. Sem culpa, sem julgamento, você nasceu assim e não tem o que mudar. Você pode buscar processos de desenvolvimento, como a gente está vivendo aqui, essa live ou workshop que eu vou falar até o final, que a gente vai lançar dia 17 agora. Você pode buscar processos para ser um ser humano melhor. Mas no geral eu vou ter sempre essa mesma cara aqui, né? Eu posso mexer no cabelo, nos dentes, fazer uma plasticazinha ou outra, mas não é essa estética que vai me fazer feliz. É a aceitação de quem eu sou sem me julgar, me aceitando verdadeiramente que vai fazer a diferença. Aceitar o meu corpo do jeito que ele é, o meu sorriso do jeito que ele é, os meus olhos do jeito que ele é. João, mas você botou lente, você botou aí a resina no dente. Botei resina no dente. Por quê? Porque eu fui fazer um trabalho esteticamente para passar mais credibilidade para os meus clientes. Eu percebi que eu poderia ter uma visão mais formal, aumentando o tamanho dos meus dentes, que eram muito pequenininhos, botando um óculos mais formal. Mas não tem a ver com o que eu me acho. Eu passei a ser feliz agora que eu tenho um óculos reto e os dentes maiores. Não tem nada a ver com o meu amor próprio. Tem a ver com imagem, que é a projeção da imagem para o cliente. Isso é importante, a gente tem que trabalhar isso. Mas eu comigo mesmo, a minha aceitação, cara, você pode fazer a plástica que você quiser na vida. Não é isso que vai resolver o fato de você não gostar de você. Se você tem algo de você que você não gosta. Então, esse auto-julgamento foi um dos grandes aprendizados que eu tirei com esse filme. Né? Não julgar a mim mesmo. E claro, naturalmente, não julgar os demais. Certo? Deixa eu acompanhar o meu roteiro aqui e ir pro nosso slide aqui. Vamos lá. Aqui. Basicamente é isso aí. Certo? E continuando o filme, papo vai, papo vem. Cada conversa que o Mac teve com Deus, com Jesus ali, com as três figuras, começavam a ajudar ele a fazer uma transformação interior de olhar para o mundo de uma forma diferente. Né? E aí teve uma cena muito interessante que é com uma atriz brasileira, inclusive, esqueci o nome dela agora, mas enfim,
que ela faz o papel da sabedoria. E falando de julgamento, para fechar esse nosso papo de julgamento, e ela faz o papel da sabedoria do filme. E aí ela pergunta, pra você é fácil saber quem, por exemplo, se você senta aqui, você vai ser Deus agora, Mac. Ela dá o poder da decisão pro Mac. Mac, quem você mataria? Sei lá, o assassino da sua filha ou uma pessoa de bem que vai à igreja todos os domingos? Ele, obviamente, eu mataria o assassino da minha filha. E aí logo depois ela pega, então tá bom, vou te dar outra decisão aqui que você tem que tomar. Aí ele coloca na frente do Mac os 2 filhos dele, que estão vivos, né? Faz aparecer na frente deles 2 filhos. Escolhe aí, Mac, qual dos 2 a gente tem que matar? Aí o bicho pega, né? Porque é muito fácil a gente decidir o mal de uma pessoa, ou dizer, olha, mata fulano, porque eu tenho julgamento que aquela pessoa não presta. No meu julgamento aquela pessoa não presta. Agora, e quando eu tenho que decidir sobre os meus 2 filhos? Como é que eu faço? A posição, nem vou contar a posição dele para quem quiser assistir ou assistir de novo, ou que não assistiu ainda. Mas de cara já fica muito claro que essa é a grande lição que a sabedoria tentou trazer pro Mac. Pois é, Mac, você tem muita dificuldade de matar um dos seus filhos, né? Então entenda Deus. Porque o assassino da sua filha, a sua filha é filha de Deus. Você é filho de Deus. E aquele rapaz que matou a sua filha também é filho de Deus. Como é que Deus vai escolher entre 2 filhos qual ele mata e qual que ele não mata? Se são filhos dele, independente dos defeitos, independente de quem sejam. Né? E aí o Mac começou ali. Ali foi um dos grandes pontos, talvez, para ele começar a entender que o julgamento talvez não faça sentido. Né? Que ele vai encaixar em alguns lugares, mas não vai encaixar em outros. A gente nunca vai conseguir ser leal ao nosso julgamento o tempo todo. Eu vi um vídeo esses dias. Quero responder. Me respondam aqui, por favor, vocês estão assistindo. Vamos dizer que a média de pessoas que morrem no trânsito hoje no mundo, eu tô inventando aqui um número, tá? Vamos dizer que a média hoje de pessoas que morrem no mundo seja de, sei lá, 15%, certo? 15% de mortes todos os anos a gente tem no trânsito. Um número fictício, certo? Escreve aí pra mim, por favor. Fala, Vinícius, fala, Dani, olha aí, plateia internacional, direto dos Estados Unidos, adorei. Fala, Tito. Escreve pra mim. Se hoje morrem 15% das pessoas no trânsito todos os anos, que número seria, para que número a gente deveria reduzir para poder ser um número aceitável? Escreve aí para mim, por favor. Escreve sua opinião aí. Para quem chegou agora, o exemplo que eu estou dando é um exemplo fictício, mas vamos dizer que morre no trânsito 15% das pessoas, certo? 15% de morte no trânsito todos os anos, esse ano. Para quanto a gente deveria baixar esse número para dizer que assim, João, 15% das pessoas de todo o país no ano é muita gente. Então a gente tem que, olha, o número aceitável é X%. Quanto é? Escreve aí. Quanto você acha que é um número aceitável? E já aproveita e manda uns coraçõezinhos aí, por favor, pra gente trazer mais pessoas pra live aqui. Olha, do gente do Paraguai também, muito. Brasil, Paraguai, Estados Unidos. Y, 3%. Olha aí, exemplo, tá, pessoal? O Y colocou 3%. Quem mais? Dá mais opiniões aí. Quanto por cento você acha que é um número aceitável de mortes no trânsito? Coloca aí. Vamos lá, mais 1 ou 2 pessoas colocam, por favor, um percentual que acredita que seja um número aceitável de mortes no trânsito. Vamos lá, a Maria também, 3%. Mais uma pessoa, por favor, coloque um número aí. Vini, meta 0%, né? Vou perguntar pro Y, pra Maria, que colocaram, que deram a cara a tapa aí, mas para outras pessoas que estejam pensando também. Imagina que 3% sejam, sei lá, 100 pessoas. E aí imagina que essas 100 pessoas são todas da sua família. Seus filhos, seus pais, seus irmãos. E aí, tá tudo bem morrer 3%? Tá de boa? Não, né? Maristela colocou a mesma coisa aí. Talvez a meta deveria ser 0. Agora, você vê bem? Quando eu não tô pensando no meu, eu julgo, não, 3% é um número aceitável. E é normal, a Maria e o Y não fiquem tristes por ter respondido assim, porque isso é normal. Normal, todo mundo iria responder um percentual específico, né? Agora, quando eu julgo que mas é a minha família que vai morrer, então, não, então peraí. Né? Então, peraí, não é bem assim. Aí já 3% já não é aceitável. E a gente percebe que talvez 0% seria, né, o aceitável, o ideal, vamos entender assim. Então, o julgamento ele é muito variável. E o julgar com base naquilo que eu acredito faz com que eu não seja justo. Porque eu vou ser justo em uma linha, em outra linha eu não vou ser justo. Simples assim. Simples assim. E isso é muito difícil, é muito complexo. Tá? Então, esse é um ponto muito importante do que a gente estava falando aqui. Deixa eu botar de novo. Julgamento. Tá? Aí o outro ponto, que eu já comecei a comentar aqui, mas um dos grandes
dos grandes ensinamentos que eu tive com tudo isso. A aceitação. Depois de tanta conversa com Deus, depois de tanta conversa com Cristo, com Jesus lá no filme e com o Espírito Santo, o Mac começou a aceitar que a vida é como é. E que aquilo que aconteceu com a filha dele não tinha um responsável. Não era Deus o culpado de aquilo ter acontecido, não era ele o culpado de ter abandonado a filha, não tinha um culpado. É a vida como ela é, nós temos pessoas no mundo, pessoas boas e pessoas ruins. Né? Pessoas boas e pessoas ruins, então. E que a morte da filha dele não ia mudar. A não ser que ele fizesse com que mudasse. Então, quer dizer, o significado que ele dava para a morte da filha, de culpa, de responsabilidade, de dor, de julgamento, fazia com que ele não conseguisse ser um bom pai para os 2 filhos dele, fazia com que ele não conseguisse ser um bom marido, fazia com que ele não conseguisse viver a vida feliz. Né? Por não aceitar que aquela tragédia aconteceu na vida dele. Realmente, como eu falei, eu nem imagino que seja perder um filho, por exemplo, como é nesse filme, mas a gente está aqui para falar da parte técnica da coisa. Não estou dizendo que é uma coisa fácil de se fazer. Né? Agora me caiu as fichas. Ótimo, Maria, esse é o objetivo dessa live. Cair muitas fichas aí. Tá? Então, a aceitação. Aceitar é um movimento muito importante. Aceitar as coisas que acontecem independente do quanto elas sejam dolorosas ou não. E lá, dentro do processo, um outro grande aprendizado que eu tive foi do perdão. Né? O perdão também tem a ver com não aceitar. E o Mac foi fazer um movimento e que ele não termina o movimento no filme, ele começa o movimento no filme. De perdoar, tem uma cena que ele com o corpo da filha no colo começa a caminhar e dizer, eu te perdoo. E imagina o quanto deve ser doloroso, difícil para um pai dizer isso para o assassino da filha. E claro, eu digo que ele começa no filme porque ele fica dizendo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. E talvez aquilo vai durar um tempo, até que ele consiga verdadeiramente perdoar aquele ser humano. Né? Aceitar que aquele ser humano tem suas dificuldades, suas dores, suas doenças até talvez, que o levaram a fazer aquilo. Então o perdão é um movimento muito importante. Certo? Então vamos lá, aqui o que a gente falou. Culpa, tá? Não julgamento, aceitação e perdão. Negativamente falando, culpa, falamos da ideia de que não adianta sentir culpa, culpa e responsabilidade efetivamente não existem, né? De que a gente não deveria julgar nem as pessoas nem a nós mesmos, grande ensinamento, que a gente deveria talvez perdoar e aceitar a vida como ela é, perdoar, nossa, e peraí, quando eu falo de perdão, é o perdão do outro que talvez tenha me feito mal em algum momento, mas onde é que começa o perdão? Começa no auto-perdão. Perdoar a mim mesmo por tudo que eu fiz ou deixei de fazer, as borradas que eu cometi, né? Tudo que eu fiz na minha vida. A gente olha pra trás, não se arrepende de um monte de postura? Nossa, eu não devia ter agido assim naquela maneira, naquela época. Mas cara, naquela época, tudo que você sabia fazer, você fez. Você fez o que você achou que era melhor. E as pessoas sempre fazem aquilo que elas acreditam que vai ser melhor pra si. Pra si, não pros outros. Tá? Pra si, não pros outros. E isso é importante. Então, auto-perdão para começo de conversa. E aí, tem duas coisas que ficaram muito claras para mim. Primeiro, a gente precisa enfrentar. Lembra que no início do filme eu falei que o Mac recebeu um bilhetinho convidando ele para ir para casa, pra cabana? Pois é, como eu falei, ou foi Deus que mandou esse bilhetinho para ele, se você acredita em Deus, ou então talvez aquilo possa ter sido uma ilusão. Mas ao mesmo tempo que foi uma ilusão, pode ter sido um chamado do subconsciente dele dizendo, Mac, vem resolver isso aqui. Porque isso aqui não tá te deixando ser feliz, isso aqui não tá te deixando viver a vida, isso aqui tá te fazendo sofrer. Tá fazendo sofrer seus amigos, sua esposa, seus filhos que estão aqui, seus filhos. Você tem filho ainda, cara. Então, vem resolver isso. E aí o que acontece? Ele vai. E gente, isso é muito claro. Se você que tá me assistindo aqui hoje, se você tem coisas não resolvidas na sua vida que ainda doem, você precisa ir cutucar nessa ferida. Ah, João, mas dói, incomoda, não gosto. Claro que dói, incomoda, você não resolveu isso ainda. Um dia que você for buscar resolver isso, trabalhar isso, talvez tudo mude. Claro, você não vai sair conversando com qualquer pessoa. Você quer vir conversar comigo aqui para te dar um suporte? Me manda o WhatsApp, eu faço perguntas e respostas todos os dias no meu Instagram. Eu mando um box de perguntas e respostas lá. Você pode mandar perguntas que eu respondo sem nem mostrar quem é a pessoa que fez a pergunta. Nossa, fique totalmente à vontade. Você pode buscar um terapeuta, você pode buscar um grupo de ajuda, um melhor amigo, pessoas importantes,
Tá? Você pode vir participar dos processos de desenvolvimento que a gente tem aqui. Tem pessoas aqui que estão participando. Deixa eu ver se tem alguém aqui agora. Acho que não sei se estão aqui. Mas enfim, tem pessoas que vão participar da Academia do Eu, que é um programa de desenvolvimento. A Maristela tá aqui, ó. É um programa de desenvolvimento que a gente está lançando, que vai começar dia 26 de agosto. Né? Mas você pode participar do workshop Inteligência do Eu, que vai ser dia 17, 18, 19 de agosto agora. No final desse vídeo aqui eu mostro como é que você se inscreve no workshop. Tá? A Mika tá aí, ó. Muito bem, vai participar também da Academia do Eu. Mas enfim, você pode vir viver processos de desenvolvimento que vão te ajudar a curar tudo isso. Mas você precisa enfrentar essas dores. Seja a dor de alguma coisa passada que alguém te machucou, seja uma dor de você com você mesmo. De uma falta de acreditar em si, ou de uma dor, de algo que você fez ou deixou de fazer. Cara, você precisa enfrentar, do contrário isso vai continuar a vida inteira te atrapalhando. Não, João, é só eu não falar disso que não dói mais. Mentira, cara. Se tá dentro de você, afeta você de alguma maneira. Se tá dentro de você e não tá resolvido, vai atacar você em algum contexto da sua vida, mesmo que você não perceba, através das crenças. Quantas pessoas viveram um término de relacionamento que tomaram um pé na bunda e depois, não, é só eu não pensar mais nessa pessoa, pronto. Mas daí ela nunca mais lembra dessa pessoa, nunca mais fala com essa pessoa, nunca mais vê essa pessoa, mas passa a vida inteira com dificuldade de começar um outro relacionamento. Por quê? Porque não resolveu bem aquela perda, aquele pé na bunda, aquele chifre que levou lá. Por exemplo, isso não é quando a gente fala de ser humano, não é regra, né, gente? Se errou aqui, vai acontecer assim. Não. Tô dando um exemplo do que pode acontecer. Eu posso, por um relacionamento mal resolvido, ter dificuldade agora de ter outros relacionamentos. Tá? Mas esse é um dos grandes ensinamentos que esse filme me trouxe. E não faz muito tempo não que me caiu essa ficha, viu? É enfrentar. E bater de frente com aquilo que dói. Com aquilo que machuca. Né? Isso é um dos grandes segredos. E talvez um dos maiores, que eu já falo muito aqui. Um trabalho interior. Já indo pro final do filme, o que acontece? Tem muita gente aí que não assistiu o filme. Eu não vou contar o final, tá? Modelo mental, isso aí, Fuba, exatamente. Eu não vou contar o final. Pra quem assistiu vai entender o que eu tô falando, quem não assistiu vai lá assistir. Mas eu não vou contar o final pra não atrapalhar. Mas fica muito claro, e se você lembra do final, você vai entender o que eu tô falando lá no final. É um trabalho interior. É um trabalho dele com ele mesmo. O indivíduo precisa entrar dentro da sua própria mente, ele precisa lidar com as suas próprias dores, ele precisa viver o seu processo de desenvolvimento, de evolução. Então, quer dizer, tem alguma coisa que te fere, que te machuca, que te atrapalha, que você não consegue dar sequência na vida, está empacado em alguma coisa, cara, tá dentro de você. A questão tá dentro de você. Então é você que precisa ir resolver. Não tem ninguém no mundo lá fora, efetivamente, que vai fazer a diferença. Você pode vir pra cá, por exemplo, até pra quem vem pra assistir a live, quem vem assistir o workshop dia 17, quem vai participar da Academia do Eu, todas essas pessoas, não adianta achar em mim que eu vou resolver sua vida. Não sou eu o solucionador. Agora, o processo que você vai viver comigo vai oportunizar você refletir a sua vida, pensar nas suas questões, entrar em contato com o que você já viveu, para você viver os seus processos de desenvolvimento. O filme deixa muito claro, Deus vai lá, né, verdade ou metáfora, Deus vai lá e fala pro Mac, a vida é assim, 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 e o Mac não aceita, não, porque você tá errado, porque isso aqui... Quer dizer, ele tá brigando com Deus. Quem sou eu para dizer, então, o que você deve fazer ou deixar de fazer? Mas Deus entende, e quem é mentor entende que o desenvolvimento do outro vem pela reflexão, vem pela busca, vem pelo desenvolvimento, e cada um evolui e se desenvolve da sua forma, no seu jeito e no seu tempo. Entende? Quanta coisa na minha vida eu só identifiquei agora, depois dos 30, que eu não tinha identificado antes. João, por que você não identificou antes? Porque não era tempo ainda. Tem tanta coisa. E quanta coisa eu ainda não entendi da minha vida que eu só vou entender daqui a algum tempo. Deixa eu ver alguns comentários aqui. Eu já assisti, mas não entendi assim como você. Legal, traz aí sua percepção se quiser trazer, se entendeu diferente, mas vale assistir de novo depois de ver aqui. Li o livro e assisti uns 3 anos depois que li. Muito incrível a obra. Não li o livro, Patrícia, mas vi o filme. Enfim, falando do filme aqui hoje é maravilhoso. Tá? Enfim, para fechar aqui a ideia de trabalho interior. Então, basicamente, esses ensinamentos, vale assistir o filme para quem já assistiu, vale assistir de novo. Né? Para quem não assistiu, assista, porque é uma grande ferramenta de cura. Eu, para muitos dos... já fique ligado aí quem for fazer a Academia do Eu comigo. Se quiser esperar, pode esperar. Mas esse vai ser um dos filmes que eu vou pedir para as pessoas assistirem. Né?
Y colocou ali, porque Deus na figura feminina. Não vem ao caso, não vamos entrar em detalhes aqui agora. Tem várias doutrinas que ficaram incomodadas, inclusive, com Deus ter sido colocado na figura feminina, uma mulher negra, inclusive. Né? Mas por que não numa figura feminina? Aí vai de crença, tá? Aí é de crença. Tem pessoas que acreditam em uma coisa, outras acreditam em outra, e nós não estamos aqui para falar disso, certo? Então, assim, esse vai ser um dos filmes que, com certeza, na Academia do Eu vou convidar os meus alunos a assistirem, certo? Falando em um workshop, falando em Academia do Eu, só para resumir, tá? Olha aqui. Falamos no início das 5 fases do luto, né? Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. E aí, pra fechar, talvez seja interessante, no final do filme, depois de passar por muita negação, por muita raiva, ódio de si mesmo, de Deus e do mundo, né? De tentar negociar com Deus, de me leva no lugar deles, não, né? Prefiro eu morrer do que os meus filhos. Depois de sofrer e chorar muito, de muita dor por ter que aceitar a perda da filha, e chega um momento lá no filme que ele, enfim, vê que é aquilo, e que a filha realmente partiu para um outro lugar na crença dele, né? Enfim, chega no momento de aceitação, e aí ele volta um outro pai, né? E aí ele volta uma outra pessoa, um outro marido, um outro ser humano, com muito mais luz, com muito mais vontade de viver a vida, entendendo que ele ainda tem responsabilidade no mundo, com os filhos dele, com a esposa dele, com o mundo no geral, né? Então, ele viveu aí, claramente, essas 5 fases do luto. Então, falamos hoje o aprendizado sobre a culpa e a responsabilidade, que não faz sentido colocar culpa ou responsabilidade em alguém ou em algo, né? O não julgamento, falamos hoje a importância de você não se julgar, né? Começa aqui, não julgar a si mesmo, não julgar os outros, né? A trabalhar perdão e aceitação, né? De saber perdoar a mim mesmo, me aceitar como eu sou, aceitar a minha vida, perdoar a outras pessoas, perdoar o mundo, né? Perdoar o sistema por ser como ele é. Nós vivemos num sistema tão corrupto, politicamente, nos relacionamentos, né? Relacionamentos fúteis e por aí vai. Então, cara, se a gente vai se deixar sofrer por todas as dores que nós vamos sofrer durante a vida, nossa senhora, vai viver em depressão. Porque a gente sempre vai viver alguma coisa ruim, né? Enfim, então trouxemos aqui a ideia de você conseguir trazer um enfrentamento, de você aprender que você talvez precise enfrentar aquilo que te machuca, certo? E que o processo é seu. Que o processo é um trabalho interior de desenvolvimento. Que você que precisa ir pra dentro de você. E bom, pra fechar aqui com chave de ouro, como eu falei que eu ia entregar, que eu ia dar o link pra inscrição, talvez a minha maior missão, meu maior trabalho é poder ajudar no trabalho interior das pessoas. Eu vivo meu trabalho interior constantemente e a partir desse processo de trabalho interior que eu venho vivendo nesses 10 anos, eu me especializei em ajudar as pessoas a viverem os seus trabalhos. E agora, nos dias 16, 17 e 18, tá aí na tela. Deixa eu botar outra telinha aqui, porque mostra aqui. Cadê? Não tô achando aqui agora, que sacanagem. Mas não achei a propaganda em si. Mas nos dias 16, 17 e 18 vai acontecer o workshop Inteligência do Eu. São 3 dias, tá aí a programação, inclusive, ó, dia 17, mentalidade autorresponsável. A gente vai abordar esse tema no dia 17. Vão ser mais ou menos umas 2 horas, talvez mais, tá? Pra quem me conhece sabe que eu acabo falando mais do que deveria. Então a gente começa às 19 até às 21, podendo ir até às 22, beleza? Mas na primeira noite aí, mentalidade responsável, no dia 17, uma segunda-feira. Depois, no dia 18, conhecendo seus comportamentos. Então a gente vai falar de perfil comportamental, gente, uma baita de uma ferramenta. Eu já mandei, inclusive a gente vai mandar um testezinho de análise comportamental para você fazer antes ou na hora também, tá? Pra gente falar de perfil comportamental. Amo falar desse assunto, certo? Na terça-feira à noite, das 19 até, sabe-se lá Deus que horas. E até as 10, talvez, até as 9, talvez até as 10. E no terceiro dia, tudo gratuito isso aqui, tá, pessoal? Um workshop gratuito, não tem cobrança, você vai participar, você vai receber o link de graça, você recebe certificado, tá? Então, estratégias de ação, certo? No terceiro dia, depois de falar de autorresponsabilidade, de conhecer o meu próprio comportamento, nós vamos pensar em algumas estratégias de ação pra gente começar a desenvolver alguns dos nossos processos internos que talvez a gente sente que precisa desenvolver. Então são 3 dias, já printa aí se você quiser marcar as datas, mas quando você se inscrever a gente vai acabar enviando informação pra você, certo? Só pra você saber por que participar. Galera, é um conteúdo 100% gratuito, 100% online, vai ser via Zoom pra gente ter uma proximidade melhor, né? Então tem certificado gratuito, você vai ter um conteúdo de qualidade que eu dedico a entregar muito dentro do trabalho que eu faço, você vai ter suas dúvidas respondidas ao vivo, e pra ser bem sincero, porque ao vivo, eu às vezes não tomo tempo durante o treinamento de ficar respondendo dúvida, porque eu vou trazer muita coisa que vai responder antes das pessoas perguntarem. Mas no final eu sempre fico esperando, né, as pessoas que querem fazer perguntas. Então você vai ter suas perguntas respondidas lá também.
E para fechar aqui, como é que vai funcionar? Vão ser 3 aulas, todas transmitidas via Zoom, você vai receber o link. Todas as aulas vão começar sempre às 19 horas, dias 17, 18 e 19, certo? E as aulas vão ser sim gravadas e disponibilizadas depois também. João, não vou conseguir assistir dia 17, 18 e 19. Se inscreve mesmo assim, porque depois você recebe o link para poder assistir a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Então, mais uma vez, estão aqui as 3 datas do workshop Inteligência do Eu. João, como é que eu faço para me inscrever? Tá? Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir outra página aqui do Instagram, e aí eu coloco direto aí para vocês. Mas o site é, para quem já quiser anotar, ver se eu consigo anotar aqui, mas deixa eu mandar para vocês primeiro. Peraí, João. Tô só entrando pela internet aqui, pelo computador no meu perfil, para abrir a live. Vamos ver se vai funcionar. Vai já. Mas o site é, deixa eu ir escrevendo também, tá? www. Aqui abriu. Ótimo, peraí que eu vou mandar pelo computador. Vou lá. Pronto, mandei. Alguém me dá um ok aí se apareceu para vocês o link? www.academiadoeu.com.br/workshop-inscrição. Então vamos ver, eu vou colocar aqui também www.academiadoeu. E lá, inclusive, nesse workshop eu vou explicar o que é a Academia do Eu, que é um programa de mentoria que as pessoas vão participar comigo a partir do dia 26. Então quem quiser aproveitar e conhecer a mentoria vai ter oportunidade depois nesses dias lá, porque eu vou acabar comentando também. Esse workshop é parte da mentoria, de certa forma, e você que escolhe depois se vai querer continuar a mentoria ou não, tá? Mas é uma grande oportunidade de ter 3 dias de muito conteúdo aí, tá? academiadoeu.com. Apareceu? Show, legal, .com.br. Então nem vou mais escrever aqui, vou parar de escrever, já que já apareceu, tá? Então, clica lá, o link também está na minha bio. Se você entrar lá na minha bio, tem um linkzinho lá embaixo. Clica no link e aí vai aparecer um botão lá, vários botões das minhas redes sociais. Mas o primeiro é inscrição workshop Inteligência do Eu, certo? Então, clica nesse link aí agora que eu te mandei, copia ele aí agora na tela se você puder. Se não, vai lá na minha bio agora, aproveita para você não esquecer. Vai lá na minha bio. Clica no link, se inscreve, só pede que você deixe seu nome e e-mail lá, porque daí a gente vai mandar e-mail para você poder lembrar dos dias, né? Mandar o link para você, inclusive, do workshop. Lá a gente te faz um convite para você também fazer parte de um dos nossos grupos temporários do Telegram. É um grupo temporário só pro workshop, pra gente poder também ficar te avisando, pra você ter uma facilidade, né? Às vezes e-mail a gente não vê. Então tá lá também, certo? Espero que vocês tenham curtido a live de hoje, né? Fica aí mais uma vez o meu convite pro nosso workshop, dias 17, 18 e 19, é o que tá aí na tela. Espero que vocês tenham gostado das reflexões. Como sempre, eu vou disponibilizar isso depois, mas vou fazer o seguinte. Eu só vou passar a partir de agora a disponibilizar o conteúdo, esses slidezinhos que você viu aí. Eu só vou disponibilizar esse conteúdo dentro do meu canal do Telegram, certo? Dentro do meu canal do Telegram. Então, se você quiser ter acesso a esses slides, você também precisa fazer parte do meu Telegram. Onde é que você encontra o meu Telegram? Lá na minha bio também. Tem lá o Telegram, a Academia do Eu, certo? Telegram, o canal do Telegram se chama Academia do Eu. Então você pode entrar lá também. Aproveita, vai no primeiro botão, inscrição do workshop do Inteligência do Eu, né? O workshop é diferente da academia, tá? Workshop Inteligência do Eu, são 3 dias. Depois vai no botão de baixo, se inscreve, né? Depois vai no botão de baixo, clica lá no Instagram. Desculpa, oh meu Deus, não vai acabando bagunçando a cabeça. No Telegram da Academia do Eu e entra no Telegram também, porque daí você vai ter acesso a esse conteúdo aqui que eu não vou mais deixar online, vou colocar só lá, tá bom? Beijo, manda pra alguém essa live, pra alguém poder se desenvolver a partir desse conteúdo todo. Espero que tenham curtido. Beijo no coração de todos, boa semana e até a próxima terça-feira que eu vou estar aqui de novo com outra live. Tchau, tchau.